Fala pessoal, meu nome é Márcio, sou técnico especialista em reparo de placas de notebook e desktop e hoje eu vou fazer um vídeo com o propósito de falar sobre questões teóricas que vai nos auxiliar na prática do dia a dia de um técnico especialista em reparos de placa. E por que eu estou afirmando técnico especialista em reparo de placa? Porque hoje eu vou começar uma série de 2 ou 3 vídeos falando sobre a arquitetura de uma placa mãe de notebook e desktop, tá? E o que diferencia um técnico especialista em reparo de placas de notebook e desktop de um técnico de outras áreas da eletrônica é justamente o conhecimento da arquitetura dessa placa, tá? Eu tendo conhecimento básico de eletrônica, eu posso fazer reparos em outro tipo de placa? Eu posso. Só que o caminho que eu vou ter que utilizar para aprender a arquitetura daquela placa, para poder fazer o reparo, é maior, porque eu não tenho conhecimento de como ela é construída, ok? Já aqui eu me torno especialista porque eu tenho conhecimento da arquitetura dessa placa, ok? Então, a todos que têm o desejo de desenvolver esse trabalho de reparo de placas na área de hardware, precisa sim conhecer, aliás, em qualquer área de eletrônica, né, trabalhando com qualquer tipo de placa, precisa conhecer a arquitetura da placa que está trabalhando, ok? É isso que a gente vai fazer hoje, ok? Então, continuando, vamos falar um pouco agora sobre o circuito primário, ou melhor, o conjunto de circuitos das tensões primárias, tá? E vamos deixar para um outro vídeo falar da secundária e outras questões aí da arquitetura de uma placa, tá? Eu peço para vocês ficarem até o final para entender o propósito. Por que eu estou explicando isso, tá? O que isso vai te acrescentar no dia a dia? Eu acredito que toda a informação que eu estou passando aqui vai acrescentar, mas existe um propósito, talvez seja mais claro para você o motivo de você entender isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com um esquema elétrico, não é dessa placa que eu estou mostrando aqui, que eu estava mostrando aqui, tá? É de uma outra placa, essa placa é a LA7912, uma placa da Compal que equipa um notebook da Acer, tá? E é um notebook bem didático, assim, é uma placa bem didática, muito boa de você entender o que acontece, tá? Mas, aliás, deixa eu começar diferente, acho que eu pulei uma etapa aqui, deixa eu começar um pouco diferente. Vamos começar por aqui, ó, quer ver? Só ajeitar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, aqui ó, como eu falei que ia usar um slide, né? Um slide bem simples, tá? Só pra gente entender basicamente o que vamos falar ali no esquema elétrico e olhar na placa, tá? O circuito primário, ele é composto por, na verdade assim, as tensões primárias são compostas por mais de um circuito, tá? Então nós temos o circuito aqui de proteção, certo? Nós temos também aqui o safety charge, que também tem outro circuito. Nós temos aqui o PWM primário, que vai distribuir as tensões primárias, óbvio, né? Primário. E o Super I/O também, que recebe também tensões primárias, tá? Então, esses são os circuitos que recebem tensão primária, tá? Na arquitetura das placas de notebook e desktop. No caso da desktop não temos o comutador, nem a bateria, nem o safety charge. Só temos aqui os 19, ou, na verdade, as tensões, né, de 12, 5, 3. Também não temos o sensor de corrente, mas temos o PWM primário e o Super I/O na placa de desktop, tá? Bom, vamos pegar aqui o exemplo da placa de notebook, como a gente está vendo aqui, certo? Então na placa de notebook a gente pode ter a tensão que vem da bateria ou a tensão que vem do carregador. A do carregador normalmente é 19 volts, alguns equipamentos, alguns Lenovos principalmente, já estão vindo com 20 volts, mas a bateria sempre é uma tensão menor, tá? A bateria, quando é utilizada pela bateria, você tem uma tensão um pouco menor, normalmente 11, 12, 13 volts, tá?
Esse comutador aqui é um MOSFET. Sei que muitos ainda não conhecem os componentes. E isso em outro vídeo a gente vai falar com mais calma, tá? Esse MOSFET, que é o comutador, ele é o sensor que vai avaliar se a tensão está vindo da bateria ou se a tensão está vindo diretamente do carregador, tá? O CI de charge, ele é o responsável, esse aqui é o sensor e o responsável por distribuir a tensão que vem da bateria ou que vem do carregador, tá? Então passa aqui pelo comutador, ele faz o papel de sensor, passa essa informação para o CI de charge, o CI de charge ele vai determinar qual é que está sendo utilizado. E isso vai mudar bastante, porque como eu falei, no carregador a tensão é maior que a da bateria. Então o CI de charge ele tem essa responsabilidade de dizer para os outros circuitos primários qual é o tipo de tensão que vai chegar, tá? Por isso que ele é um CI, certo? Um circuito integrado. Bom, mas o CI de charge ele não trabalha só quando tem bateria ou só quando tem um carregador, tá? A gente vai ver depois aqui, vou mostrar na placa, que ele é responsável também por enviar um sinal, uma tensão para o sistema de proteção, que é composto na maioria das vezes por um ou dois MOSFETs, mas tem casos também de ser diodo, e ele vai mandar um sinal para os MOSFETs para que ele possa chavear. Eu aconselho a gente entender, aconselho não, eu acho importante a gente entender sobre MOSFET, porque é um dos elementos mais complexos para se aprender, principalmente no começo, numa arquitetura de notebook e desktop, tá? Ele é chamado de circuito chaveado porque ele faz um chaveamento de tensão e ele tem uma tensão que oscila de forma quadrada, enfim, tem uma série de questões importantes que vamos deixar para um outro capítulo dessa história, ok? Então tá, vamos lá. Ó. Entrou a tensão, computador, percebeu se é bateria ou carregador, foi para o CI de charge mandou uma tensão lá para o sistema de proteção, que também recebeu a tensão da bateria ou do carregador. Passou essa tensão, chaveou essa tensão, vai para o sensor de corrente. Então, gente, ó, esse pedaço todo aqui, ó, da entrada de tensão da bateria ou dos 19 volts, CI de charge, comutador, proteção, a gente vai chamar de tensão de entrada, tá? Chegou no sensor de corrente é porque já passou por todo o processo de proteção, a tensão está ok, o consumo está ok, e daí então pode passar uma tensão para o PWM primário, que é um outro CI, é um circuito integrado também, tá? Só que aí ele deixa de ser tensão de entrada e passa a ser tensão primária, ok? O PWM primário recebendo então tensão primária, ele vai distribuir na placa aonde é necessário receber tensão primária. Então os MOSFETs primários recebem tensão primária, o Super I/O recebe tensão primária, ok? E o PWM ele distribui, então ele recebe a tensão de 19 e ele vai distribuir 3, 5 volts, que são as tensões principais da placa, mas também 1.8, 1.2, 1.1, enfim, ele faz essa distribuição sempre que a placa exija uma tensão, seja ela 3, 5, enfim, no caso da desktop 12, seja ela qual for, é o PWM primário que vai distribuir isso, ok? Agora sim a gente já pode ir para o esquema elétrico. Deixa eu colocar aqui. Bom, a gente viu lá naquelas imagens, agora a gente pode ver aqui no esquema elétrico, tá, gente? Ó, com o tempo eu vou explicando aqui o que significa cada símbolo disso aqui, tá? Não vai ser hoje, que é muito complexo, mas a gente vai entender. Então, ó, aqui, gente, tá vendo, ó? Aqui é a entrada de tensão de 19 volts, certo? Ele vai ter vários pinos, ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, onde que ele vai receber 19 volts? Ó, GND 910, tá? Então, GND sempre é nível lógico baixo, que significa também zero tensão, tá? Você tem aqui, ó, o PITH, que recebe a tensão de 19 volts também. Essa tensão também é de 19 volts e ela vai para o computador, tá? E aí depois eu mostro para vocês onde é que ele tá na página de baixo, certo?
Aqui, gente, toda entrada de tensão da placa, seja ela 19 volts, ou seja ela da bateria, tem que ter uma bobina, tá? O L aqui, o P não, mas o L significa bobina. A bobina 2, ela é responsável por filtrar a tensão de 19 volts para evitar que haja problemas. Também faz parte do setor de proteção da placa, tá? Então tudo aqui ainda, gente, ó, tá vendo? Ó, toda essa região aqui recebeu a placa aqui no pino, no DC Jack, recebeu a tensão no DC Jack. Veio aqui para PL, né, para o indutor ou para a bobina, ainda é tensão de entrada, tá? Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver só a mesma coisa aqui para vocês olharem. Ó, esse aqui, ó, o PQ6, tá? O B+, ele é ou tensão da bateria, tá? Ou tensão do carregador, tá? Não é porque é B que é bateria, tá, gente? B+ significa 19 volts. Esse aqui é o comutador, tá? Esse aqui é o MOSFET comutador, aquele que é sensor, ok? E ele vai mandar um sinal lá para o CI de charge, que está na página de baixo. A gente pode até procurar depois desse VSBP aqui. E para dizer se está na bateria ou se está no carregador, ok? Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem o CI de charge, ok? A gente vai receber aqui os 19 volts, aqui, ó, tá vendo? Ó, B+, ó, tá? Aqui, ó, VIN B+. Ele vai receber aqui no pino 20, ele vai receber os 19 volts. E ele também vai mandar um sinal para esses dois MOSFETs aqui, ó. Tá vendo, ó? 1 e 2. 2 e... Deixa eu ver aqui uma coisa. Não vi direito. Pino 3 e 4 aqui, ó. Tá vendo? Ele vai mandar sinais. Ele vai mandar sinais aqui. Oh, caramba. Ele vai mandar sinais aqui para o MOSFET MOSFET de alta e MOSFET de baixo. Termo que nós vamos discutir em outro vídeo também, tá? Então, ó, o que acontece? Esse aqui é o MOSFET de alta, é o primeiro MOSFET, tá? Ele recebe 19 volts e ele recebe uma tensão aqui do CI de charge, certo? Para que ele possa passar essa tensão aqui para o segundo MOSFET e continuar até o que a gente falou lá, ó, sensor de corrente, tá? Só puxar para cá, ver. Deixa eu voltar aqui. Ó, sensor de corrente, ok? Então, voltando lá, ó. Recebemos aqui 19 volts, passa por uma PL, certo? Essa PL filtra essa tensão, que vai passar também aqui pelo comutador, que vai emitir um sinal lá para Super I/O, para o CI de charge, tá? Que deve estar em algum lugar aqui, a gente não vai procurar agora, mas deve estar em algum lugar aqui. Deve estar aqui, ó, por aqui, enfim. Esse CI de charge, ele vai receber também 19 volts direto lá, ó, B+, tá vendo, ó? E ele vai emitir sinais ou tensões para o MOSFET primário, tá? O primeiro MOSFET, para que ele possa passar a tensão para o segundo MOSFET, e aí então aqui ele faz a proteção. Se essa tensão chegar de 19 volts vir aqui, ó, certo? Chegar zoadinha, ele não vai deixar passar ou vai queimar esse MOSFET primário aqui. Queimando esse MOSFET primário, ou primeiro MOSFET nesse caso, na verdade é o MOSFET de alta, tá? Que a gente chama, ele é o primeiro MOSFET. Ele não vai passar a tensão para o segundo, que não vai passar para o sensor de corrente. E aí, do sensor de corrente para adiante, certo? Ele já é tensão. Nesse caso já é tensão primária, tá? Então até aqui, ó, até isso aqui, até aqui, passando por tudo que eu falei, é tensão de entrada. Horrível, né? Tensão de entrada. Passou daqui desse MOSFET, tensão primária, tá? Bom, beleza, gente. Claro que assim, a gente nunca aprende... Opa, tirei aqui, peraí.
A gente nunca aprende assim do nada, né? Só ouvindo pela primeira vez, tem que ouvir várias vezes. Mas já tem aí o vídeo, se vocês quiserem ouvir várias vezes para tentar entender. Pode também deixar alguns comentários, né? E para tentar entender. Mas antes de eu chegar no final desse vídeo, eu vou mostrar agora para vocês a placa, tá? Não é a mesma placa, tá, gente? Não é a mesma placa que estava lá, tá? Mas aqui a gente vai ver que na prática existe tudo isso, ó. Entrou 19 volts, não, só para concluir, não é a mesma placa que está lá no esquema elétrico, é uma outra placa. Aquela lá é uma Acer, esse aqui é uma Asus, tá? Mas é uma placa de notebook, ó. Tensão de entrada entra aqui pelo DC Jack, tá? DC Jack. Vai passar por uma bobina, nem sempre a bobina está encapsulada desse jeito, pode ser parecida com um capacitor cerâmico maior, tá? Mas no caso aqui é essa bobina aqui, certo? Aí os dois MOSFETs estão aqui do outro lado da placa, ó. Tá vendo? São esses dois aqui. Esses aqui são os dois MOSFETs. Esse aqui, ó, é o CI de charge, tá? Então vamos lá. Entra aqui, passa pela bobina, chega em um dos terminais aqui do MOSFET primário. Esse MOSFET primário também vai receber uma tensão que vem aqui do CI de charge, tá? O comutador, deixa eu ver se eu acho o comutador aqui, ó. Comutador deve ser esse aqui pequenininho aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, tá? Enfim. Então vamos lá de novo, só retomando. Entra 19 volts, passa pelo filtro de linha aqui, é a bobina. Da bobina vem 19 volts para cá, né, para o MOSFET primário, mas também vem 19 volts para o CI de charge. E já passou, claro, pelo computador para chegar no CI de charge. O CI de charge ele emite um sinal que é uma tensão menor que 19 volts para o MOSFET primário. Isso vai fazer com que o MOSFET chaveie em onda quadrada. Isso vai ficar para outra ocasião. Vai passar para o segundo MOSFET, certo? Passando para o segundo MOSFET, quer dizer que a tensão está ok. Aí vai chegar aqui no sensor de corrente, que é esse daqui. Chegou aqui desse lado o sensor de corrente, desse lado aqui, chegou tensão de entrada. Desse lado para diante, tensão primária, certo? Aí então, essa tensão primária vai vir para o CI ou PWM primário, certo? E aí a história que conta, tá? Depois daí, um outro vídeo a gente vai falar, tá? Gente, olha que importante, certo? Que importante. A tensão primária quando uma placa, vamos fazer os testes aí na sua bancada, certo? Você pega um notebook, chega e não liga, ele não dá sinal nenhum. Você tenta apertar o botão, não dá nenhum consumo, o problema está nesse circuito. Ou está na tensão de entrada, nos componentes que a gente já falou, ou está na tensão primária, tá? Então, sempre você vai ter essa visão de que o problema, quando a placa não liga, ela não liga de forma alguma, é nessas regiões que você vai avaliar. Vai lá no DC Jack, procura a bobina, certo? Olha se na bobina está chegando 19, depois vai lá, olha se está chegando 19 aqui no terminal, pega lá o board view, o esquema elétrico certinho, olha se está chegando no terminal os 19 volts aqui no CI de charge, olha se está chegando 19 volts aqui num dos terminais do MOSFET, depois eu vou falar qual é esse terminal, é específico, e também se está chegando uma tensão menor que os 19 volts que vem do CI de charge para o primeiro MOSFET também, e se está passando para o segundo MOSFET, e se está chegando aqui a tensão no sensor de corrente. Para facilitar, você quer saber se o problema está na primária, aqui depois do sensor de corrente, ou se ele está na de entrada, é simples. Se ele está passando, se está chegando tensão de 19 volts aqui no componente, que é o sensor de corrente, que é um resistor, se chegou aqui, gente, é porque a tensão de entrada está ok. Se tá passando 19 volts, aliás, se não está passando 19, desculpa, vamos retomar. Se não chegou tensão aqui no sensor de corrente,
O problema está na tensão de entrada. Se chegou tensão aqui no sensor de corrente, o problema está no PWM primário ou nos componentes que estão à sua volta, que compõem o circuito de PWM primário, entendeu? Ficou claro? Tá? Então assim, você já vai começar a fazer os primeiros diagnósticos, já sabendo dessa primeira parte da arquitetura da placa, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário para a gente poder discutir, debater, certo? Também, quem passa aí para os colegas, para poder a gente aumentar esse canal, criar amplitude, também ter recursos para poder fazer vídeos melhores, né? Eu estou aqui trabalhando, né, com celular gravando, enfim, a luz não é boa, né? Vamos ajudar e eu vou passando para vocês o que a gente vai aprendendo aí também. Estou fazendo cursos, novos cursos para poder me aprimorar ainda mais. E vou passando para vocês, vou passando na prática. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer vídeos de reparo mesmo. Eu não fiz nenhum até agora, sempre foi vídeos de explicações. E aí a gente vai indo, vai crescendo juntos, um vai ajudando o outro. Valeu, até a próxima.